Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nesse vídeo nós vamos resolver três questões de raciocínio lógico. E essa aqui é a primeira questão. Então, vamos resolver aqui essa primeira questão. Ela diz o seguinte: se Dandara tem 5 anos, Cecília tem 4, Flávia tem 2, Annabelle tem 8 anos, 3 anos, 1 ano ou 7 anos. Pessoal, se você sabe responder essa questão, já coloca a resposta aqui embaixo nos comentários. Bem, primeiro de tudo, quando a gente vai resolver uma questão dessa, nós temos que estar ciente de que ela está relacionando um nome a um número. Então, de alguma forma lógica, esse nome aqui está relacionado a esse número. Assim como esse nome, né, Cecília, está relacionado ao número 4, Flávia está relacionado ao número 2, e Annabelle vai ter que estar relacionado a um desses números aqui, dessas opções. E nessa relação lógica, pessoal, nós temos que contar primeiro o número de letras que existe em cada palavra para ver se tem alguma relação lógica com esses números. Vamos contar? Bem, Dandara vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, Dandara tem 7 letras. Só que a questão fala que Dandara tem 5 anos e não 7. Então, isso significa que nós não podemos resolver essa questão pelo método do número de letras. Agora, nós vamos tentar resolver essa questão pelo método do número de consoantes. Então, usando esse método, Dandara vai ter 1, 2, 3, 4. 4 consoantes. Só que assim, pessoal, a questão está dizendo que Dandara ela vai ter 5 anos e não 4 anos. Isso significa também que a gente não vai poder resolver essa questão pelo método do número de consoantes. Então, pessoal, o método que a gente vai testar aqui é o método do número de letras. Ah, mas você já colocou esse método aqui pra gente. Beleza, mas eu não coloquei o método de letras repetidas. Como assim um método de letras repetidas? Bem, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse nome, Dandara, e vai marcar as letras que se repetem, né? Nós temos aqui a letra A, que se repete, então você vai marcar aqui, ó, todas elas. E daí você vai pegar aqui, né, as consoantes, né, que se repetem também, que é a letra D. Ó, a letra D, ela vai se repetir aqui, ó. E daí você conta esse pessoal todo. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a questão está falando que Dandara tem 5 anos. Então, ó, bateu, tá certinho. Então, esse número 5 aqui, ó, ele vai se casar com essas letras repetidas. Pois bem, agora a gente vai testar essa regra para a palavra Cecília e o número 4. E na palavra Cecília, nós podemos ver que o I ele vai se repetir uma vez ali, ó. Então, a gente vai marcar todos os Is que você consegue ver aqui no nome Cecília. E em relação às consoantes, nós temos aqui a letra C, né? Que vai se repetir uma vez aqui. Então, você marca todo esse pessoal aqui e você vai contar todas essas letras repetidas, que vai dar 1, 2, 3, 4. Então, ó, você deixa aqui, ó, 4 no cantinho. E realmente está batendo com o que a questão está dizendo, porque a questão está dizendo que Cecília tem 4 anos. Bem, vamos fazer esse teste agora com a palavra Flávia. Bem, Flávia está relacionada ao número 2 e Flávia vai ter uma letra que se repete, a letra A. Então, você marca aqui e depois você conta. E vai ficar 1, 2, 2 letras aqui. E daí você coloca aqui no cantinho o número 2. Então, pessoal, usando esse mesmo esquema aqui, você vai ter que marcar aqui a palavra Annabelle, e essa palavra aqui vai ter uma relação com um desses números aqui. Bem, primeiro a gente vai ter que marcar as letras repetidas, que é a letra E aqui, a letra a consoante N e a consoante L. E daí você vai contar todas essas letras que estão marcadas, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você deixa aqui, ó, o número 8 marcado aqui no canto. Pessoal, tem o número 8 aqui nas alternativas? Tem, porque a alternativa correta é a letra A. Annabelle tem 8 anos. Coloque aqui nos comentários se você colocou a mesma resposta do que eu. E vamos partir para a próxima questão. Vamos lá. Pessoal, a segunda questão de raciocínio lógico, ela diz o seguinte: se Clotilde
tem um Celta e Felca tem um Fusca, o dono da Ferrari é Fábio, Gabriel, Fabrício ou Miguel? Pessoal, se você já sabe a resposta dessa questão, já coloca aqui embaixo nos comentários. Bem, vamos lá. Você analisando essa questão pode até se confundir e falar que Clotilde está relacionado ao Celta pela primeira letra. Mas se você for vir aqui, né, e dizer que o dono da Ferrari é o Fábio, porque Ferrari começa com F e Fábio também, você pode se equivocar, porque existem duas possíveis respostas para isso. Existe aqui o Fábio e o Fabrício também. Mas e aí? Você também pode ver aqui que Felca tem aqui o F iniciando e o A terminando a palavra. E Fusca também é a mesma coisa, tem um F e o A terminando a palavra. Mas aqui, em relação a Clotilde e o Celta, nós temos o C começando a palavra, o C aqui começa a palavra também, só que na Clotilde, a palavra Clotilde termina com e o Celta vai terminar a palavra com A. Então, nós não podemos usar esse método para resolver essa questão. E assim, pessoal, a gente não pode resolver essa questão pelo número de letras. Sabe por quê? Clotilde tem mais letras do que Celta. Então, o que a gente pode tentar fazer é resolver essa questão pelo número de vogais. Coloca aí, número de vogais. E daí a gente vem aqui, marca a palavra Felca e marca aqui o carro Fusca. Porque o nome Felca está relacionado logicamente ao carro Fusca. E daí Felca vai ter duas vogais e Fusca vai ter duas vogais também. Só que esse método não se aplica à palavra Clotilde em relação ao carro Celta. Sabe por quê? Clotilde vai ter uma, duas, três vogais e Celta vai ter apenas duas. Então, pessoal, isso significa que nós não podemos usar o método do número de vogais para resolver essa questão. O que a gente pode fazer é utilizar o método do número da posição das letras. Como assim, Jaime? Número da posição de letras? Bem, eu vou explicar aqui para você. Como você pode ver aqui, ó, Clotilde, ela vai estar relacionado ao carro Celta. Afinal, Clotilde tem um Celta. E daí você vai ver que a letra C, ela vai estar na primeira posição. E aqui no Celta, a letra C também está na primeira posição. E aqui a letra T de Clotilde, ela vai estar na quarta posição. Até porque a letra C está na primeira posição, a letra L está na segunda posição, a letra O está na terceira posição e a letra T está na quarta posição. E aqui o interessante é que na palavra Celta, o T vai estar na quarta posição também. E o que isso significa, pessoal? Significa que os nomes aqui que vai estar relacionado uns aos outros, em relação à primeira posição das letras, eles terão que ser iguais. E em relação à quarta posição das letras, eles terão que ser iguais também. Agora vamos ver se isso se aplica à palavra Felca e o carro Fusca. Vamos lá. No nome Felca, nós podemos ver que na primeira posição nós temos aqui a letra F. E na quarta posição, nós temos aqui a letra C. E falando do Fusca, nós temos aqui a letra F também na primeira posição e a letra C também na quarta posição. Então, sabendo disso, nós temos que partir para o carro Ferrari. A questão diz o seguinte, o dono da Ferrari é... Então, o dono da Ferrari vai ser Fábio, Gabriel, Fabrício ou Miguel. Vamos ver qual seria o dono desse carro? Bem, Ferrari começa com F. Então, F está na primeira posição. E daí, na quarta posição, nós temos o quê? A letra R. Então, pessoal, a gente vai ter que encontrar um nome em que na primeira posição tenha a letra F e na quarta posição tenha a letra R. E a gente já pode riscar a letra B, porque Gabriel, ele começa com G, e nós podemos riscar a letra D, porque Miguel começa com M. Bem, aqui no Fábio, a letra F está na primeira posição, só que na quarta posição está a letra I, e não a letra R. Nós estamos procurando uma palavra que comece com F e que na sua quarta posição tenha a letra R. E isso só vai estar disponível na letra C.
Porque na palavra Fabrício, a letra F está na primeira posição e a letra R está na quarta posição. Então, o gabarito da questão é letra C, Fabrício. Então, pessoal, se você encontrou o mesmo resultado do que eu, coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Bem, agora vamos para a próxima questão. Vem comigo. Vamos resolver a questão de número 3. Pessoal, você acredita que essas questões caem em concurso público? Bem, quando caiu, foi mal polêmica, né? Olha só essa questão, vê se você saberia responder ela. Ela diz o seguinte, duas velhinhas tomam um copo de água e se bronzeiam no sol. Que horas são? São 11h01, 2h02, 23h02 ou 14h20? E aí, pessoal, você sabe responder essa questão? Se você sabe responder, coloque a resposta aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Planeta Numérico para não perder nenhum conteúdo como este aqui. Bem, pessoal, uma forma legal de se resolver essa questão é ir por eliminação. Ou seja, você vai analisando alternativa por alternativa, para ver se tem alguma lógica entre elas. Bem, a questão, ela fala aqui o seguinte, que tinha duas velhinhas. E você analisando aqui a letra A, você pode ver que tem o número 11, né? Então pode ser que você pense assim, uma velhinha, outra velhinha, né? Somando 1 mais 1 dá duas velhinhas. E aqui nós temos 1 minuto. E você pode relacionar esse 1 minuto com um copo de água que elas tomaram. Beleza, elas poderiam muito bem estar se bronzeando no sol nesse horário, entendeu? Só que o grande problema está aqui no número 1. Até porque, pessoal, se cada uma delas tomaram um copo de água, significa que o total dos copos de águas consumidos foram 2 copos, e não um copo. Então, você já pode riscar essa ideia da sua mente. A alternativa A, ela é falsa, então você já pode riscar ela daqui. Aí vamos para a alternativa B. E ela pode ser mais atrativa ainda. Sabe por quê? A questão ela não diz aqui que são duas velhinhas. E daí aqui tem o 2. 2 de duas velhinhas. Beleza, até faz sentido mesmo. E aqui está dizendo que elas tomam um copo de água. Se cada uma delas tomam um copo de água, então no total são 2 copos de águas consumidos. Beleza, faz todo sentido. Só que você tem que pensar no seguinte, acaba de ler aqui a questão. Elas se bronzeiam no sol, Como que uma pessoa vai se bronzear no sol às 2h02 da madrugada? Não tem como, porque às 2h02 da madrugada não tem sol, Então, você pode riscar essa alternativa daqui, porque ela é falsa. Daí você vem para a alternativa C, que diz 23h02. Essa segunda parte aqui, do 2, você sabe que ela já está correta, né? Agora vamos tentar ver qual que é a lógica do número 23. Por que ele está aqui? Bem, se a gente analisar a questão, nós vamos ver, duas velhinhas. Então a gente coloca aqui, uma velhinha, outra velhinha, 2 vezes, que forma a letra W. E a letra W, ela está em qual posição no nosso alfabeto? Bem, ela vai estar na 23ª posição. Ah, beleza. Então, tem uma lógica aqui nessa alternativa. Mas aí entra aquilo que a gente já conversou. Elas estão se bronzeando no sol. Como elas podem se bronzear no sol se às 23h02 não tem sol? Então, você tem que riscar essa alternativa na sua mente. E só sobrou o quê? Só sobrou a letra D como alternativa correta. Mas por que ela está correta? Você pode aí estar se perguntando. Bem, é o seguinte, não são duas velhinhas? Então, são duas velhinhas. E o 2 nós podemos representar assim ou assim também. Porque aqui nós estamos falando que é 2 da tarde. E 2 da tarde a gente representa desse jeito, 14 horas. Deixa eu colocar aqui, horas aqui do lado, 2 horas. E aqui a questão está falando que é 20 minutos.
Não é 20 minutos? Isso, 20 minutos. Mas por que que é a resposta correta? Porque elas tomam um copo de água, correto? Correto. E a água, ela pode ser representada assim, H2O, que é o elemento químico dela. Então, H2O é a mesma coisa que água, correto? E aqui nós podemos ver o H2O também, ó, H2O. H2O é a mesma coisa que água, porque as velhinhas estavam tomando um copo de água. Ó, duas velhinhas tomando um copo de água e depois elas se bronzeiam no sol. E às 14 horas e 20 minutos tem sim sol. Então a resposta correta está na letra D. São 14 horas e 20 minutos. Bem, pessoal, se você encontrou a mesma resposta do que eu, coloque aqui embaixo nos comentários. Por hoje é só e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não saia daí, temos outros vídeos super interessantes para você.